Sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a explorar novamente a pintura barroca de um dos grandes nomes da arte, Caravaggio. Mas antes, se você quiser mais vídeos com análises exclusivas, torne-se membro do nosso canal e nos ajude a produzir mais conteúdos para engrandecer as belas artes em nosso país. Caravaggio está ao lado dos melhores artistas de todos os tempos por causa de sua abordagem ultranaturalista da arte barroca, envolvendo imagens realistas de Cristo, da Virgem Maria, santos e profetas, que marcou uma mudança fundamental da pintura maneirista mais idealista e fez muito para contra-atacar a arte da alta renascença reempacotada de Annibale Carracci e seus seguidores. O novo naturalismo de Caravaggio era precisamente o que o Concílio de Trento pretendia na década de 1550, quando exigiu uma nova forma de arte da Contra-Reforma Católica em que as pessoas comuns pudessem não só entender a arte, mas se inspirar por meio dela. Implacável, Caravaggio continuou a pintar cenas dramáticas com pessoas reais, como suas imperfeições, suas verrugas e tudo. Ele demonstrou total domínio da luz e da escuridão, usando a técnica do claro e escuro para adicionar volume às suas figuras e o tenebrismo, para injetar um drama real em suas obras. Mais tarde, esse estilo de caravaggismo seria copiado por alguns dos grandes mestres antigos, como Rubens, Rembrandt e Vermeer. Apesar de sua merecida notoriedade como um gênio do mal, Caravaggio foi sem dúvida o maior de todos os artistas barrocos italianos do início do século XVII. A deposição foi provavelmente planejado nesta época e o trabalho começou em 1602. A capela onde a tela seria pendurada era dedicada a Pietà e foi patrocinada por Pietro Vitrice, um amigo de Gregório XIII e seguidor de São Filipe Neri. Esta capela ocupa uma posição privilegiada na Chiesa Nuova. A missa podia ser celebrada ali, e uma visita concedia indulgências especiais. Atualmente, na igreja há uma cópia. A original encontra-se atualmente na Pinacoteca do Vaticano. A deposição de Cristo, ou também chamada o sepultamento de Cristo, narra uma cena de dor e sofrimento. A obra é tida como uma das pinturas mais monumentais de seu reconhecido trabalho. Na sua tela, o artista colocou um grupo compacto e simétrico de 6 figuras sobre uma laje de pedra, formando uma diagonal a partir da direita superior. Em termos de composição, a pintura é baseada em um padrão diagonal de forma e movimento, das mãos histéricas de Maria Cleofás no canto superior direito, passando pelo ombro flácido de Maria Madalena, pelo cotovelo de Nicodemos e o torso de Cristo, até o final da mortalha branca, que está no canto inferior esquerdo. O padrão aqui é em forma de leque. Maria Cleofás vertical, Maria Madalena inclinada para a frente, Nicodemos arqueado e Cristo horizontal. Nos apresenta assim uma cascata de membros e cabeças que adiciona tensão e movimento a um instantâneo essencialmente congelado no tempo. Curiosamente, a imagem fica mais silenciosa à medida que nossos olhos se movem de cima para baixo. Esta pintura da época da Contra-Reforma, com uma cascata em diagonal de pranteadores e carregadores descendentes até o flácido corpo morto de Cristo nu em cima de uma pedra lisa, não é um momento de transfiguração, mas de lamento. Os 5 enlutados estão de pé sobre uma laje de pedra plana, anteriormente considerada a tampa de um túmulo, que provavelmente representa a pedra da unção,
onde o corpo de Cristo foi ungido com óleo e envolto em uma mortalha de linho, conforme descrito no Evangelho de João. Como de costume, Caravaggio tentou capturar o momento preciso durante a ação. Nesse caso, ele descreve o momento imediatamente antes de os dois homens o baixarem para dentro do túmulo. Em alguns segundos, ele irá embora e os enlutados estarão sozinhos. Conforme os olhos do público vai descendo a partir do brilho, há também um movimento de descida a partir da histeria de Maria de Cleofás, passando pelas emoções contidas sobre a morte como um silenciamento emocional final. Ao contrário do sanguinolento Jesus pós-crucificação, frequentemente nas mórbidas telas espanholas, os cristos da arte italiana geralmente morrem sem sangue, e seu corpo se posiciona de uma forma desafiadora, como se enfatizasse a incapacidade do Cristo morto de sentir dor. Seu corpo é representado de forma musculosa, cheia de veias e de membros grossos, como se fosse um trabalhador, ao invés do usual corpo esguio. Além disso, podemos notar as veias ressaltantes do seu corpo, o que não é comum para um morto, mas aqui simboliza que o sangue de Cristo continua a fluir, pois ele é o bálsamo da salvação para toda a humanidade. Sua boca aberta faz referência ao fato de que ele é o Verbo, e sendo Logos, se fez carne. Mais uma vez, o magistral Caravaggio busca entre o povo os modelos para sua pintura. Recusa-se a pintar Cristo e seu grupo como belos e divinos. Ao contrário, retrata-os em sua humanidade, como gente do povo sofrida e simples. As figuras estão dobradas ou reclinadas sobre o corpo nu e amortalhado de Jesus Cristo. O branco da mortalha destaca ainda mais o corpo sem vida do Mestre. O contraste entre o vermelho, o verde escuro e o castanho brilhante de um lado e do outro o marfim e o branco torna a cena muito forte. Ao contrário de outros artistas que pintaram a descida do corpo de Cristo da cruz ou seu sepultamento, Caravaggio deu um novo enfoque à sua magistral composição. Presentes no momento estão também as três Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e aqui Maria de Cleofás. Foi somente a partir do século XVII que esta tela passou a ser vista como uma cena de sepultamento. Dois homens estão carregando o corpo. João Evangelista, identificado apenas por sua aparência juvenil e seu manto vermelho, segura o Cristo morto sobre seu joelho direito e com seu braço direito inadvertidamente abre-lhe a ferida. Nicodemos agarra-lhe os joelhos e com seus pés plantados na beira da laje. Note como aqui o pintor contrastou a posição estável do corpo de Cristo, simbolizando a perfeição e os esforços desequilibrados para demonstrar a instabilidade daqueles que o carregam, simbolizando, portanto, que a humanidade sempre terá dificuldade para entender a real dimensão do mistério de Cristo, de sua encarnação e da Eucaristia. A mão de João toca a chaga de Cristo, para simbolizar aqui que a humanidade pode ter acesso à salvação por meio do sacrifício de Jesus. Em Nicodemos, temos ainda um momento de hesitação, como se, por um momento, ele percebesse a interação entre as três dimensões em que ele se encontrava. A composição de Caravaggio também parece ter relação com a Pietà, na Basílica de São Pedro de Michelangelo, especialmente a figura da Madonna e com a Pietà florentina, também de Michelangelo. Nisso, podemos perceber de onde saiu a inspiração para o rosto de Nicodemos. Enquanto deitam o corpo de Cristo, seu gesto ecoa entre outros espaços e tempos futuros nos altares de todo o mundo, mostrando novamente a dimensão da Eucaristia, eterna
e sempre nova. Desta forma, Nicodemos incorpora a própria imagem do artista, que com sua sensibilidade acolhe em seu trabalho inconscientemente a interação entre espírito e matéria, entre o eterno e o efêmero, e que assim possa também imortalizá-lo em sua arte. No meio do compacto grupo está Maria, a mãe de Jesus, com os braços abertos e com os olhos voltados para o filho morto. Seu rosto expressa uma imensa dor, e sua mão direita parece tentar alcançá-lo, ou seria abençoá-lo. Ao seu lado está Maria Madalena, com os cabelos divididos ao meio e trançados, também com a cabeça baixa e os olhos direcionados para o corpo inerte do mestre. Ela chora e limpa as lágrimas com um lenço. Atrás dela, Maria de Cleofás ergue as mãos e os olhos para o céu em sinal de desespero e súplica, destoando do comportamento contido dos demais personagens. Elas representam 3 formas de dores que permeiam naquele momento: a dor na terra, quando se olha para o chão, a dor no céu, quando se olha para cima, e a dor da alma, quando se olha para o próprio peito. Mas além das faces, que têm um poder severamente arrebatador, é importante também falar dos braços e para onde apontam. Jesus aponta para o chão, para as pedras, mostrando que seu trabalho havia sido concluído. No entanto, quando olhamos para os braços das mulheres, Maria de Cleofás gesticula para o céu. Esta seria uma interpretação da mensagem de Cristo, que Deus veio à terra e a humanidade se reconciliou com o céu. No centro está Maria Madalena, secando as lágrimas com o lenço branco, com a face encoberta pelas sombras. Segundo a tradição, a Virgem Maria é geralmente representada como eternamente jovem, mas aqui Caravaggio a pinta como uma senhora de idade. A figura da Virgem está também parcialmente encoberta por João. Podemos vê-la vestida com o hábito de uma freira e seus braços estão abertos para os lados, imitando a linha da laje de pedra sobre a qual o grupo está. As 3 mulheres também simbolizam as 3 virtudes. Maria, mãe de Deus, representa aqui a fé nas palavras do Filho. Maria de Cleofás representa a esperança em Cristo. E Madalena é a caridade, que recebeu de Cristo e a consola naquele momento de dor. Essas mesmas 3 virtudes podem também serem vistas nas vestes dos discípulos e de Cristo. O verde, sendo a esperança, o vermelho, a caridade, e o branco, a fé. A figura da direita imita os trajes da Madalena Penitente, de Caravaggio. A da esquerda lembra sua Maria em A Conversão de Madalena. Andrew Graham Dixon afirma que essas figuras foram posadas por uma única pessoa, e este foi Philly de Melandrone, uma modelo frequente em suas obras e que tinha cerca de 22 anos de idade na época. As inspirações de Caravaggio não param por aí. O autor também estabelece uma comparação com Rafael Sanzio, ao utilizar como fonte para o grupo principal a Deposição Borghese. Esta comparação contrasta o idealismo do Alto Renascimento com o naturalismo do próprio Caravaggio. Alguns comentaristas afirmam também que Caravaggio tomou emprestados elementos da Lamentação de Cristo, de Roger van der Weyden. Um detalhe interessante é a presença raramente notada no canto inferior esquerdo da pintura. Ali está uma planta conhecida como Verbascum thapsus. O nome vulgar é verbasco. Acredita-se que ela possua propriedades medicinais e afaste os espíritos malignos. A presença desta planta simboliza a ressurreição vindoura e o triunfo sobre a morte. Caravaggio também incluiu esta mesma planta em São João Batista de 1604
bem como também descanso na fuga para o Egito. Um outro detalhe em particular é que atrás de Maria de Cleofás nota-se também uma outra planta. Seria ali uma figueira, muito escura, precisando até mesmo aumentar o brilho para se ver melhor. Ela possui um duplo significado. A planta que encobriu Adão e Eva, referindo-se à árvore do conhecimento do bem e do mal, indicando a luxúria. Ao mesmo tempo que representa a doçura do amor, como em Cânticos dos Cânticos, pois contém muitas sementes, fazendo aqui alusão à fertilidade. Por vezes, pode aparecer como árvore alternativa para a macieira, como, por exemplo, em Cântico dos Cânticos 2:3. O figo, ali escondido, é, portanto, um símbolo do fim do pecado original e anuncia uma nova primavera do espírito, cheios de dons do amor. A pintura de Caravaggio é um contraponto visual para a missa, com o padre erguendo a hóstia recém-consagrada, tendo o sepultamento atrás de si, ou melhor, a deposição. O local privilegiado do altar deve ter significado que esta era uma ocorrência diária. O ato justapondo perfeitamente o corpo na tela com a hóstia erguida, no momento em que o padre diz: "Este é o meu corpo". Assim, a luz divina que transpõe do corpo de Cristo oferecido pela salvação da humanidade ilumina a cena representada por Caravaggio, mas também ilumina a nossa alma, principalmente aqueles que optam por abandonar a escuridão e vir para a luz. Para aqueles que optam pela escuridão, haverá consequências, como dito em João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.